Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e que todos sejam bem-vindos ao tabernáculo de Deus, aonde eu tenho certeza que todos nós queremos externar toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, reverência ao reino dos céus. Irmãos, antes mesmo de dar início a esta santa reunião, eu quero pedir aos irmãos que sejamos todos unidos para que verdadeiramente todos nós possamos entender e sermos fortalecidos com as mensagens, com a graça e muito mais, com a presença de santos e anjos aqui conosco esta noite. Mas para isso, precisamos que todos nós venhamos pedir em uma só fé, em uma só alma, pedir para que se abra o reino dos céus para nós, e que o nosso Pai Todo-Poderoso, Celestial, envie seus santos e anjos, serafins e querubins para estar conosco. Também pedir ao Santo Irmão Aldo que abra os nossos entendimentos, os nossos corações. Uma outra coisa que não podemos esquecer: pedir perdão a Deus. Porque todos nós venhamos à igreja e pedimos uma bênção, uma graça, uma proteção, um milagre. Mas muitas vezes, muitos de nós não pedimos perdão por aquilo que muitas vezes falamos com o nosso próximo, seja quem for. Que muitas vezes nós fomos desagradáveis ao nosso próximo. Muitas vezes nós ouvimos coisas que não era para ser ouvido. Muitas vezes nós pensamos coisas que não edificam o nosso corpo, a nossa fé. Muitas vezes fomos a lugares árduos que o próprio anjo da guarda não veio conosco. Então, se nós formos olhar, sempre temos alguma falha, algum tipo de falha. E precisamos pedir perdão, porque se nós reconhecermos verdadeiramente a nossa falha, nós podemos nos consagrar nessa terra e nos santificar. Porque infeliz é a criatura nessa terra que faz tudo errado, não pede perdão a Deus e acha que Deus está com ele. Por isso, eu deixo essas palavras ao entendimento dos nossos irmãos, para que esta santa reunião seja verdadeiramente reinada pelo reino dos céus, aqui esta noite conosco. Eu convido a todos, por gentileza, a se pôr em pé. Oremos. Ó grandioso Senhor nosso Deus, Pai Celestial, diante de Ti, ó Pai, estamos todos nós, a Tua igreja, o rebanho do pastor santíssimo e querido profeta irmão Aldo. Nós estamos mais uma vez, ó Pai, aqui no Seu tabernáculo, para louvar e engrandecer todo o Seu poder e toda a Sua glória celestial. Fazemos em nome do Teu Altíssimo Divino Espírito Santo, que todo o poder emana de Suas mãos. Ó Pai, pedimos ao Senhor que nos perdoe
por aquilo que nós falamos, fizemos, pensamos, até tivemos má ação. Rendemos aos teus pés. Pedimos ao Senhor que nos perdoe. Porque todavia, ó Pai, se nós sermos perdoados pelo Senhor, verdadeiramente também seremos alimentados pelo Senhor e pelos seus santos. Pai, com toda humildade, pedimos ao Senhor que abra os céus para nós e aproxime seu trono santo diante de nós e une cada um de nós em Ti, ó Pai, assim como todo o Teu reino é ligado em Ti, para que possamos ser uma verdadeira, uma só unidade espiritual, junto com todo o Teu reino celestial, junto com todos os Seus santos e anjos, serafins e querubins e arcanjos. Queremos estar unidos para mais uma vez honrar e glorificar o Teu poder, a Tua glória. Também, Pai, pedimos com toda humildade a presença do Senhor Jesus entre nós. Ó Senhor Jesus, seja bem-vindo entre nós, nosso Cristo, nosso reto, nosso amado e Salvador. Também pedimos a presença da Senhora, Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus. Ó Mãe querida, seja bem-vinda entre nós e cubra todos nós com o seu manto santo celeste. Querida e amada avó, divino Espírito Consolador, seja bem-vinda, avó Rosa querida, diante de nós e dirige esta santa reunião. Vó, se porventura algum de nós temos em nossos corações algum sentimento oculto, ó vó Rosa querida, com todo o seu poder, limpe os nossos corações, para que nós possamos ser alimentados e entender mais uma vez a mensagem que será logo mais proferidas pela Senhora, e que essas mensagens não sejam da parte humana, mas sim da Senhora Divino Espírito Consolador. Santo e querido profeta irmão Aldo, pedimos a vossa presença diante de nós, porque o Senhor está vivíssimo em espírito. Dirige esta santa reunião e com as tuas graças e com teu amor nós muito agradecemos, e em nome do Divino Espírito Santo do Pai damos por iniciado esta santa reunião. Amém. Vamos todos cantar o número 1 do nosso inário Igreja Forte. A todos que têm seus lugares, por gentileza, pode se sentar. Irmãos, vamos louvar cantando alguns hinos do nosso inário. O primeiro é o de número 148, que tem o título Honra a Maria Santíssima. Porque sua vida
de número 203, que tem o título Com Todo o Meu Amor. Com todo o meu amor, quero a Jesus louvar e com minha vida seu nome sempre honrar, porque veio lá do céu para minha alma salvar. Nesta noite de Natal, nós te louvamos, Jesus, dando graça e louvor por teu imenso amor e luz. A ti vamos cantar o teu Natal, Jesus. Que alegria existe no Natal de Jesus. A Deus o Pai, a nossa eterna gratidão, com alegria em nosso coração. Natal, Natal de luz, nasceu, nasceu Jesus. Amém. E para findar esta parte do inário, vamos cantar o de número 222, que traz o título Louvamos a Virgem Maria. Vamos com alegria louvar Virgem Maria, a Santa escolhida, pra ser a mãe do Messias, mesmo em horas de temor, de obstáculos e aflição, sempre com muito amor, ela manteve sua missão. Por isso, família apostólica, constituída de filhos de Deus, prestamos honras a Maria Santíssima, pois ela também é nossa mãe e rainha do céu. Amém. Irmãos, vamos ouvir um hino que traz o título Linda Noite de Natal.
Amém. Irmãos, eu passo a ler uma mensagem sobre as ofertas, que a mesma tem o título Apelo Especial de Ofertas. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, pedimos a compreensão e a boa vontade de todos para que nos ajude financeiramente a levar avante a obra que nossa igreja vem realizando com tanto esforço e sacrifício. Se assim nos dirigimos a todos, é porque a luta é grande e as despesas de manutenção da nossa obra são elevadas. Estamos nos aproximando do final deste ano, com grandes vitórias alcançadas pelas bênçãos dos céus e inúmeras obras para o crescimento de nossa Igreja Apostólica. Investimos em reforma e construções da sede e de novas congregações, novos programas, a hora milagrosa, aperfeiçoamento de nossos trabalhos administrativos. Contudo, precisamos muito de suas ofertas neste final de ano, pois nossas despesas aumentam muito e teremos obrigações trabalhistas a serem cumpridas, além dos habituais. Temos também diversas outras despesas, as quais não podemos evitar, pois são compulsórias ou indispensáveis para o desenvolvimento e o progresso da igreja. Estamos nos aproximando das festas de Natal e de confraternização em nossa sede e em todas as congregações que puderem realizar, quando estaremos unidos pelo mesmo propósito de louvar a Deus e aos seus santos por este ano que passamos e esperamos um novo ano de grandes realizações e muitas almas para o nosso Deus. Por isso, apelamos ao seu coração para nos ajudar com seus dízimos e suas ofertas especiais e cantaremos esta grande vitória de nossa igreja e do reino dos céus. Alguns irmãos estão direcionando as suas ofertas somente para a construção e reforma, deixando de contribuir para a tesouraria geral da igreja. Lembramos a estes irmãos que as despesas gerais são as maiores e não deixaram de existir, e isso está comprometendo o fluxo financeiro de nossa igreja. Por isso, pedimos de coração que nos ajude para que todas as atividades da nossa igreja possam ser realizadas e assim venceremos mais um ano cantando vitória por esta obra maravilhosa. Devido às necessidades de nossos irmãos da África, temos enviado mensalmente ajuda a eles. Porém, muitos irmãos deixaram de apoiar este projeto de expansão de nossa igreja no exterior. Voltem a nos ajudar, pois precisamos acudir estes irmãos de nossa igreja. Porém, deem suas ofertas em envelopes especiais durante as nossas reuniões ou depositem diretamente na conta específica da igreja. Desejamos a todos os nossos irmãos muitas felicidades em todo o seu trabalho, no seu lar e na família, e tenham muita paz, gozo e alegria em seus corações. Recebam o nosso abraço fraternal e o nosso desejo de um feliz Natal com muita paz, alegria e muitas felicidades e um próspero ano novo para toda a família apostólica. Irmãos, está aqui, até tem um aviso sobre os nossos irmãos da África, e eu quero apenas dizer,
Logo mais eu irei ler um relato, um depoimento de fé, da qual a pessoa deixa muito bem claro, ela é apostólica. E ela diz que fez uso da água ungida e que seus pais, por via internet, ouvem e faz uso do programa A Hora Milagrosa. E nós temos em nosso meio muitos irmãos que não estão fazendo uso dessa riqueza que Deus nos deu para estar dentro do nosso lar. E falando do programa Hora Milagrosa, quantas pessoas estão ouvindo? Quantas pessoas que nós não conhecemos? Eu tenho algum conhecimento que até em presídios estão ouvindo o programa Hora Milagrosa. É preciso que nós todos venhamos fazer como os nossos irmãos fizeram por nós. Se hoje esta obra da Igreja Apostólica se expande, é porque lá no começo alguém acreditou e investiu, e hoje, ó o futuro dela, hoje somos nós, e o amanhã dependerá de nós, para que essa igreja siga a passos largos, rápidos, para o amanhã. Por isso que nós temos que investir, sim, é para isso que Deus também nos escolheu. Até porque se nós olharmos quem éramos nós no passado, o que nós tínhamos, ou melhor dizendo, o que nós não tínhamos. Nós não tínhamos um carro próprio, nós não tínhamos uma casa. Quantos que só tinham um calçado ou uma veste para vir à Santa Igreja Apostólica? Quantos que não moravam na cidade, com toda a dificuldade? Era muito difícil para vir à escola, à igreja. E seus filhos, quantos não puderam estudar? E hoje, o que nós temos? Primeira coisa que nós temos, vida em abundância. Proteção celestial, amparo, para termos sabedoria e discernimento no que agir, no que fazer. Filhos estudados, alguns já são doutores. A maioria dos nossos irmãos já tem a casa própria, o seu carro. Outros que se esforçaram também, têm até suas chácaras, e não falta nada. Os irmãos já viram que até o alimento na casa do apostólico rende tanto que muitas vezes é um vizinho que vem pedir emprestado, tanto é que muitas vezes é o apostólico que serve alguém quando está passando por necessidade. Isso representa o quê? Que Deus é conosco. Mas e aqueles que não conhecem esse aprisco, aqueles que não conhecem essa fonte da vida? Eles precisam conhecer. Mas eu também quero deixar um aviso, antes mesmo dos nossos irmãos conhecerem este caminho, devemos fazer o quê? Mostrar aos nossos pequeninos, aos jovens e aos pequeninos que estão nascendo nesta igreja, o valor, e falar quem é o santo querido primaz irmão Aldo, falar quem é a Santa Vó Rosa, falar o poder que eles têm, também falar e ensinar quem é nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, para que eles venham aprender a amá-la e venerá-la. Falar quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo
ressurreto. Mas, lembre-se, se hoje nós estamos nesta Santa Igreja, foi porque os nossos entes queridos, irmãos apostólicos, que nós nunca nem ouvimos falar no seu nome, mas investiram quando tiveram sua vida nesta terra, que hoje, grande parte, já herdaram o reino dos céus, e assim somos nós, vamos fazer para o futuro. Talvez nós não iremos conhecer os novos que há de entrar dentro desta Santa Igreja, mas hoje Deus já fala conosco. Este é meu povo a quem eu comprazo. Eu deixo essas palavras nos vossos corações, e que cada um possa fazer conforme as vossas possibilidades. Todavia eu digo, aquele ou aquela que porventura não poderá contribuir, não fique triste. Palavra de Jesus. Bem-aventurada é a sua presença, é o seu amor, é a sua gratidão que você externa estando nesta Santa Igreja Apostólica, nesta Santa Reunião. Eu vou fazer uma oração para consagrar as vossas ofertas. Santo e querido profeta irmão Aldo, neste momento, ó querido e amado pastor, a tua igreja irá ofertar para a obra desta Santa Igreja e para a expansão, para alcançar almas e almas para o nosso Deus. Por isso, ó santo e querido profeta irmão Aldo, eu peço ao Senhor que multiplique essas ofertas e que ela chegue o mais rápido nas mãos dos nossos irmãos que estão à frente na administração da nossa Santa Igreja, e dê a eles sabedoria para que eles façam o investimento conforme a sua vontade e a vontade do Pai. Por isso, ó santo e querido profeta irmão Aldo, em tuas santas mãos damos essas ofertas para que o Senhor consagre. E nós, com muito carinho e com muita coragem, dizemos amém. Irmãos, eu vou ler um depoimento de fé. A nossa irmã Áurea Rosa Santo Almeida, residente na cidade de Leme, São Paulo, assim testemunhou em sua carta do dia 25/10/2020. Ela nos conta que ela trabalha na linha de frente da enfermagem, à noite. E no dia 17/9/2020, ela sentiu sintomas do Covid-19, que foram fortes dores de cabeça, febre de 40 graus. Não tinha força para fazer nada. E nos resultados dos exames, constatou positivo para o Covid-19. Porém, ela fez uso da água ungida. Com muita fé na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, seus pais acompanham a reunião de oração da igreja através da internet e fazem o uso da água ungida em sua casa. A vigilância sanitária lhe acompanhou durante 14 dias, que ficou isolada em seu quarto, pois não podia ver a sua mãe. Mas, graças a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, foi liberada pelos médicos e no dia 3 de outubro de 2020 voltou ao seu trabalho, se sentindo muito bem, sem dores ou falta de ar. Ela dá graças a estes santos poderosos de Deus que lhe deram a vida. Assinado Áurea Rosa Santos Almeida, da Congregação de Leme, São Paulo. Mais uma vez é comprovado nesta Santa Igreja que aquele que for fiel, aquele que edificar a sua casa, a Santa Avó Rosa irá visitar e irá fazer morada.
Por isso que eu sempre digo e enfatizo aos meus irmãos da Igreja Apostólica: muitos estão esfriando na fé, outros estão acreditando na ciência que muitas vezes mostra que não tem sabedoria. Mas da onde provém a sabedoria, que é do reino dos céus, muitos apostólicos estão se desligando, não estão buscando. Eu sempre digo, e a oração, quantos apostólicos não estão orando? Ao dormir, ao acordar, ao se alimentar, ao sair de casa para o seu trabalho, para a sua atividade, seja de trabalho, escola ou algum lugar, até mesmo ir ao supermercado. Quantos apostólicos não oram antes de sair? Quantos apostólicos não oram antes de se alimentar, antes de dormir? E eu digo, estão se desligando de Deus. Tanto é bem verdade que muitos estão se esfriando, já não estão tendo coragem de vir à Santa Igreja, mas estão tendo coragem do quê? De acreditar e de ver o mundo. E se eu me recordo bem, palavra do profeta Santo Irmão Aldo: não olhe o mundo não, segue à frente, segue à frente, segue à frente. Ou seja, vamos seguir esse caminho, nós não temos que temer nada. Até porque, por que nós estamos nesta Santa Igreja? Para sermos revigorados, para termos coragem de enfrentar todas as adversidades que o mundo apresenta e sermos vitoriosos. E muito mais, para o dia que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, Deus o Pai, pedir a nossa presença entre eles, que nós não ficamos agarrados a nada neste mundo, que nós não venhamos temer a nada, e pelo contrário, se entregar de corpo e alma. Por que muitos têm medo? Porque será que deve a Deus? Mas hoje é tempo da regeneração, tempo do Consolador. Mais uma vez eu volto a dizer, por que nós estamos aqui? Para aprender. Se nós errarmos, temos sim que ter a humildade de falar: Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, me perdoe, porque eu errei. Eu não quero deixar a senhora triste, fazer das suas lágrimas rolar por causa das minhas transgressões. Temos que ser verdadeiros, porque nesse mundo, o que nós fizemos, muitos, no passado, quando foi se batizar, o que nós falamos? Senhor Jesus, de hoje em diante, eu morro para o mundo e vivo para o Senhor. Mas muitos, infelizmente, está invertendo, falando ou pensando: eu vou viver para o mundo e morrer para Jesus. Sim, muitos apostólicos. E o Santo Irmão Aldo ali lutando de dia e de noite, constantemente, para não perder aquele irmão, aquela irmã, para não perder aquela vida, aquela alma. E muitos se preocupando com isso, com aquilo do mundo. Porque é muito fácil
nós aceitarmos, eu vou dizer agora aqui os irmãos, nós aceitarmos usar máscara, passar gel, não é fácil? É fácil. E é tão difícil obedecer e ter coragem de ser um apostólico. Não é difícil. Alguns já não vêm mais à igreja porque, eu não vou para a igreja não, porque é perigoso pegar algum problema, para não falar o nome, que eu não vim aqui para fazer comercial das coisas ruins que o mundo apresenta. Aí eu pergunto, cadê aquele povo de coragem? Cadê aquele povo remido por Deus, que na hora do santo programa, a hora milagrosa, vai lá, liga o seu rádio, o seu computador, ou até mesmo através do seu celular, assiste o programa, coloca ali um copo, uma água ungida? Cadê aqueles irmãos que levam água ungida para o seu trabalho, para a sua escola, que dentro da sua bolsa, um óleo ungido? Acho que já virou fanatismo? Não, irmãos. Essa é uma das riquezas que Deus deixou para o povo, o rebanho do santo irmão Aldo. E eu sempre digo, feliz é aquele que não é tímido. Feliz é aquele que faz uso da água ungida, do programa Hora Milagrosa. Feliz é aquele que bota os seus joelhos ali naquela hora ali e começa a pedir. Feliz é a família que coloca na frente do seu rádio receptor, do seu computador, do seu celular, as suas vestes, documento de entes queridos, e com muita fé sabe que vai receber. No meu caso, quantas vezes minha vozinha falava, confia, confia, confia que a avó vai te ouvir, confia, e orava comigo, e nunca desanimou. E muitas vezes, quantas vezes ela ia até onde eu estava brincando e me chamava, vem aqui para ouvir o programa. Avó, eu não vou não. Vai vir sim. Foi aquela insistência com amor que fez hoje eu estar aqui. Por isso eu quero dizer à igreja, façam uso da água ungida. Vai sair para o seu trabalho, vai vir para a igreja, vai vir para o ensaio, uma pitadinha apenas, uma gotinha no seu dedo de óleo ungido, passa na sua testa, cinge a sua testa, e vem orando, e vai para onde você tiver que ir, vai orando, que você vai se sentir forte. Eu vou dizer aos irmãos, é um testemunho vivo. Tem uma irmã que ela tem asma, ela trabalha de faxineira. No prédio aonde que ela trabalha, todos pegaram e estão, grande parte dos moradores lá, crianças, estão com o Covid. Suas amigas de trabalho foram dispensadas e ela não foi. Estão abismados suas colegas, porque todo dia ela tem um dia de trabalho normal. Como eu falei, ela tem asma. Ela sente muita falta de ar, já é um problema desde quando ela nasceu. E ela não contraiu nenhum tipo de doença. Por quê? Antes de ir para o trabalho, ela ouve o programa Hora Milagrosa. Faz uso da água ungida. Cinge a sua cabeça
com um pouquinho de óleo ungido e vai. Porque ela crê que o Santo Irmão Aldo está com ela, ela crê que nossa Mãe Virgem Maria Santíssima cobre ela com o seu manto santo celeste, ela crê que a Santa Vó Rosa livra ela de todo perigo e de todo mal. Agora, isso já é nos ensinado desde 1954. Por isso, aqueles que não estão fazendo uso, volte a fazer, ensine os jovens, mostre para eles a grande riqueza celestial que nós temos, mostre aos pequeninos, os que estão já gatinhando, mostre para eles ter reverência, ter amor. Que o amanhã deles serão com muito sucesso e com muita proteção celestial. Aviso, ler do púlpito. Programação final de ano na sede. No dia 24, festa de Natal, início às 19h30. No dia 25, não haverá reunião. No dia 26, reunião normal, início às 19 horas. No dia 27, Santa Comunhão e Assembleia do Ministério, início às 17h30. No dia 31, festa de confraternização, início às 19h30. No dia 1º, não haverá reunião. Festa de Natal e de Ano Novo nas congregações. As congregações que forem realizar a festa de Natal no dia 24/12 e de passagem de ano no dia 31/12 e que ainda não informaram ao setor de escala para que seja escalado um pastor, envie sua solicitação através do e-mail escala@igrejaapostolica.org com o nome da congregação, o horário de início e de término. Devido às circunstâncias do momento, poderá acontecer de não termos pastores para todas as congregações. Um obreiro local poderá realizar as reuniões, solicitar até o dia 23/12 de 2020, edital de convocação da Assembleia Geral do Ministério. O presidente do Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca o Ministério para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede da Igreja Apostólica, situada na Rua Baguari, no número 158, Tatuapé, São Paulo, no dia 27 de dezembro de 2020, domingo, em primeira convocação às 19h30 e em segunda convocação às 20 horas, para deliberar sobre alterações no seu estatuto organizacional, bem como sobre outros assuntos de interesse geral da Igreja Apostólica. Recomendações nesta pandemia. Avisamos que o uso das máscaras cobrindo o nariz e a boca é obrigatório em todas as congregações e na sede, exceção aonde for permitido que o pastor no púlpito, por estar isolado, não utilize aos corista e músico de instrumentos de sopro somente no momento da apresentação. O uso de álcool gel é obrigatório por todos e, aonde for possível, monitorar a temperatura corporal da entrada nos templos. Esta temperatura não deve ser superior a 37,8 graus. Observem o limite de capacidade permitido em cada município. Se porventura algum irmão estiver com suspeita ou com sintoma do Covid-19, procure fazer o teste, mesmo que seja assintomático. Deve ficar em casa respeitando o isolamento para sua recuperação e evitando contaminar outros irmãos. Confiem, façam as suas orações, pedindo a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus e à Virgem Maria Santíssima para que tenham misericórdia
e interceda a Deus por nós neste momento tão difícil da humanidade, protegendo, amparando e dando saúde a todos nós. Está aqui o aviso. Agora iremos ouvir um hino orquestrado que tem o título O Nascimento de Jesus. belíssima execução. Agora vamos ouvir um hino que tem o título Frutos do Teu Natal.
Amém. Mensagem da doutrina apostólica, que tem o título Jesus Cristo, nosso eterno Rei e Senhor. No próximo dia 24 de dezembro, celebraremos mais uma vez o nascimento de Jesus e a sua vinda à terra, naquele corpo santo, nascido da Virgem Maria Santíssima, por maravilhoso milagre dos céus. Jesus, o Filho de Deus, nasceu para trazer o reino dos céus aos homens e mulheres de boa vontade. Veio para cumprir a missão de semear a paz nos corações contritos e para ser o Salvador e Redentor dos bons e humildes de coração. Nosso Senhor Jesus veio também para revelar e ensinar a justiça do Pai Celestial a tantos quantos aceitam o seu governo e permanecem fiéis à sua doutrina e disciplina. Jesus veio para aqueles que a Ele se dedicam de todo o coração, vivendo no temor do Senhor, na prática do bem e do amor ao próximo, inclusive porque em relação ao governo do Cristo, fora profetizado que seria um reinado que não teria fim, conforme ficou registrado no livro de Salmos. Através do profeta do passado, Deus, o Pai, anunciou que Cristo prometido reinaria sobre o seu povo e revelou que ele viria com a missão de anunciar as boas novas de salvação e de ampliar o reino dos céus na terra. Tudo o que fora profetizado pelos santos profetas se cumpriu. O Cristo prometido veio por um milagre dos céus através de uma jovem pura e imaculada, que foi a Virgem Maria Santíssima. E ele nasceu em Belém da Judéia, aonde sua missão seria revelar a glória e a vontade do Pai, nosso eterno Deus, e semear o amor e a paz entre os homens e mulheres de boa vontade, sendo martirizado como cordeiro imaculado e vencendo a morte. Outro fato muito belo que comprova que Jesus é o Cristo enviado por Deus o Pai se deu na noite em que o santo menino nasceu, no momento em que o anjo do Senhor se manifestou para anunciar a boa nova aos pastores dos campos de Belém da Judéia, que guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. Assim narra São Lucas em seu evangelho: um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é Belém da Judéia, o Salvador, que é o Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E, ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu
a conhecer. Foram apressadamente e acharam a Virgem Maria e São José e a criança deitada na manjedoura. Deus, o Pai, permitiu que assim acontecesse para que ficasse comprovado que aquela criança era de fato o Cristo, o Messias prometido, enviado por Ele, Deus, para cumprir a mais nobre missão já realizada na terra, que foi dar a própria vida em sacrifício para a redenção e salvação da criatura humana, que se havia afastado de Deus pelo pecado. Nosso Senhor Jesus nasceu de uma Virgem Santa e Imaculada, cumprindo-se o que o profeta Isaías havia anunciado: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A Virgem Maria renunciou a tudo e aceitou a nobre missão de mãe do Filho de Deus, e por ele Jesus se dedicou e cuidou com zelo do menino Deus, pois sabia que ele cumpriria a missão de trazer a paz dos céus para os homens e mulheres de boa vontade, que nele Jesus viesse a crer como Filho de Deus Altíssimo e o eterno Salvador, e que em tudo lhe fossem fiéis. Estimados irmãos e irmãs, a mensagem que o Senhor Jesus sempre nos deu se resume em amar o seu próximo como a ti mesmo. É o que ele ensinou em sua primeira vinda e que continua ensinando no tempo presente através da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor. Se todos nós, apostólicos, do Consolador e do Santo Pastor, nos esforçarmos no sentido de praticar o amor ao próximo, muito ajudaremos estes santos, que têm por objetivo unir corações e famílias a promover a paz entre todos. Saibam que somente assim seremos vencedores e desfrutaremos da verdadeira paz que Jesus veio na terra trazer, ensinando a preciosa doutrina do Pai e do seu divino Espírito, cumprindo seu santo sacrifício, a finalidade de unir os corações e santificar um povo para Deus Pai e o eterno Salvador. Povo apostólico, comemorem mais o Natal de Jesus na mais perfeita união, consideração e respeito de uns para com os outros, para que a paz, a justiça e o verdadeiro amor permaneça em todos os corações. Esta é a mensagem. Eu falarei apenas uns 7 minutos e já convido aos irmãos para que venham amanhã e convide a quem possa, porque amanhã terei mais tempo e quero mostrar à igreja alguns fatores primordiais desta mensagem. E se nós estamos incluídos. Porém, hoje iremos falar o que o Natal de Jesus representa a cada um de nós. Porque para muitos que não conhecem esta verdadeira doutrina e disciplina de Jesus, comemora o Natal com o quê? Com desprezo, com malícia, com soberba, com maldade,
com ira, com raiva, enfim, não é o Natal de Jesus. Tanto é, irmãos, que todos os natais temos no mundo pessoas que se embriagam. Aonde que pode estar Jesus ali ceando? Todos os natais temos pessoas que irão brigar uns com os outros. Todos os natais temos pessoas que irão parar em um leito de hospital. Todos os natais temos pessoas que irão parar em uma delegacia. Outros irão para o necrotério. E eu pergunto, esse é o Natal que Jesus quer? É esse o Natal que Jesus trouxe, a esperança, que é a vida, que é o amor, que é a salvação? Não. Mas muitos terão a vida ceifada, porque não conhecem a verdade. E desses, nós sabemos que Deus o Pai tem misericórdia, porque eles não conhecem a verdade. E nós, quantos de nós que vamos esquecer o Natal no dia 26? Por que eu digo no dia 26? Porque no dia 25, alguns no dia 24 estarão na Santa Igreja Apostólica. No dia 25, muitos estarão reunidos com seus familiares. Muitos vão fazer a vontade do inimigo de nossas almas e vão entristecer a Deus. Muitos. Por que eu digo isso? Porque muitos apostólicos vão aceitar que dentro do seu lar, filhos, parentes, que não são da nossa igreja, noras, genros, amigos, vão aceitar que tragam bebida alcoólica para dentro da casa do apostólico. Mas alguém vai falar, mas não tem nada a ver, eu não estou bebendo. Mas na tua casa não é para estar um anjo de Deus? Se você deixar a bebida alcoólica adentrar dentro do seu lar, para satisfazer a vontade dos seus entes queridos, você está fazendo a vontade do inimigo de nossas almas, e não a vontade de Deus, de Jesus, e de todo esses santos que nós cremos. Sim, nós teremos muitos apostólicos, que o genro vai vir, vai trazer sua bebida, porque o genro não é da igreja, que a sua nora vai vir, que vai trazer bebida, porque sua nora não é da igreja, porque o seu filho ou a sua filha vai vir, vai trazer bebida, porque eles não querem mais a igreja. E muitos pais, para não entristecer seus entes queridos, preferem entristecer a Jesus Cristo. Muitas famílias não vão ter coragem de convidar os seus entes queridos e dizer assim: olha, eu estou fazendo esse convite com maior carinho para que nós todos possamos cear o verdadeiro Natal de Jesus no meu lar. Porque o meu lar é a segunda casa apostólica, é a segunda igreja. Então, já deixo avisado, aqui não entra bebida alcoólica. Para as mulheres que vão vir, peço que não venham com roupa extravagante, e para os homens também. Mas quero ter o Natal em família com cada um que eu convido, porque eu tenho certeza
que ao sentarmos em nossas cadeiras, na hora de cear, Jesus estará ali junto com todo o cortejo celestial, abençoando a cada um. E teremos sim um verdadeiro Natal de Jesus. Mas muitos apostólicos até irão comprar bebida para satisfazer a vontade de um ou do outro. Porque é tão fácil falar que ama Jesus, mas não servir Jesus, não ser fiel a Jesus. Amanhã eu quero falar muito sobre Nossa Mãe Maria Santíssima. Por isso que eu falei para a igreja, se nós estamos sendo fiéis a ela. Irmãos, alguns apostólicos brincam com Deus. Palavra da Santa Vó Rosa, com Deus não se brinca. Se nós queremos ser vitoriosos, não devemos perder a essência que foi nos dado, que é obediência, fidelidade ao reino dos céus. E nós não devemos ser tímidos, também não devemos ser brutos, estúpidos, não. Devemos falar carinhosamente com qualquer pessoa, principalmente se for pessoas que não são da nossa fé, que nós podemos convidá-los para a nossa casa, para que nesse dia eles possam cear junto conosco. E o melhor, e que Jesus possa estar nesse lar. Irmãos, eu deixo essas palavras, vamos ouvir, para finalizar, o hino que traz o título Dia de Esplendor. Amanhã eu falarei mais, e tenho certeza que a igreja irá entender e vai tocar a igreja.
Irmãos, volto a dizer, amanhã a mensagem vai ser de reflexão. Convido a todos que venham. Também quero agradecer aos músicos, aos coralistas, regentes, adjuntos, pela participação, pelo esse grandioso trabalho. Também quero agradecer ao nosso irmão da filmagem, do som, aos nossos irmãos obreiros, às nossas irmãs diaconisas, às pessoas de mais idade, com mais experiência de vida. E muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estar reunido com a família apostólica. Também agradecer a presença desses jovens que serão o futuro da igreja para o amanhã. Eu convido a todos, por gentileza, a se pôr em pé. Oremos. Ó Senhor Deus, Pai, soberano Criador, nós muito agradecemos ao Senhor por mais essa belíssima união que o Senhor nos deu e o que o Senhor nos uniu em Ti, ó Pai, no reino dos céus. Queremos agradecer à Senhora Mãe Virgem Maria Santíssima pela sua divina presença entre nós, ó Mãe adorada. Grande és Tu. Também queremos agradecer à Senhora Divina Espírito Consolador, Santa e querida Avó Rosa, amada avó, ó Mãe querida. Abençoe a cada um de nós. Agora que estamos nos despedindo, peço à Senhora que envie santos e anjos, serafins e querubins e arcanjos, se for preciso todo o exército celestial, para amparar e levar com toda a proteção cada um no seu lar. Também aqueles que porventura talvez irão para o seu trabalho, protege, vó, envia teus santos e anjos, e que a senhora possa fazer cada anjo acampar ao redor do lar desta família apostólica. Também nessa caixinha de oração, Senhor Jesus, os nossos irmãos pedem ao Senhor uma bênção, uma graça, uma proteção e um milagre. Muitas vezes alguns de nós não temos nem mérito, mas por misericórdia, Senhor Jesus, atende a cada um e dê um presente de Natal a cada um desses que pede, porque o Senhor é vida, o Senhor é esperança, e todos nós temos esperança no Senhor, porque a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo fez cada um de nós acordar e ver que o Senhor é o verdadeiro Filho de Deus e só quer o nosso bem. Ó Pai amado, nós glorificamos o Senhor por esse santo amado, santo e querido profeta Irmão Aldo que o Senhor tem nos dado, que está conosco todos os dias nos ensinando a desviarmos dos caminhos tortuosos dessa vida e sermos vencedores. Nós agradecemos o Senhor de todo o coração, e ao Senhor santo e querido profeta Irmão Aldo, um abraço celestial. Também, em nome do Altíssimo Divino Espírito Santo, ó Pai, nós queremos honrar e enaltecer todo esse poder, toda essa glória, não só hoje, mas para todo sempre em nossas vidas. Ó igreja, recebe das mãos do nosso Deus, do nosso Pai, soberano Criador, as bênçãos, a proteção, uma graça, não só hoje, mas para todo tempo de nossa vida. Amém. A paz do Senhor a todos, até amanhã.